Oi pessoal, hoje mais uma vez eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha experiência como mãe e gestante da Luna, que é portadora da mielomeningocele. Continuando hoje aqui com vocês, eu quero compartilhar mais um pouco sobre o decorrer da nossa gestação. O diagnóstico da Luna não era bom. Como eu tinha dito para vocês nas ultrassons dela, eu não tinha muita esperança nem que ela sobrevivesse, né? Porque por falta do conhecimento que tinham os médicos no nosso município. Então, assim, eu não tinha um apoio nenhum. E eu nunca procurei saber também o verdadeiro diagnóstico por medo, porque o que eles me passavam para mim, o pouco que eles passavam para mim, eu ficava muito eufórica, eu ficava muito triste, eu não comia, então assim, eu sentia muitas dores, até por causa do posicionamento que a Luna estava sendo gerada, né, na minha barriga. Então, assim, quem me via achava que eu tava de poucas semanas, né? Mas não, eu já tava praticamente próximo do parto da Luna. Porém, poucos sabiam que o diagnóstico não era bom, porque eu mesma não conseguia falar para as pessoas, né? Eu não sabia como explicar. Eu chorava e peço até desculpa para vocês porque eu me emociono muito quando eu me lembro. Mas eu quero compartilhar com vocês porque eu sei que eu posso ajudar outras mães também que podem estar na mesma situação que eu passei. E quando eu ia pros dias que eu tinha que ir, né, do pré-natal da Luna, eu já ficava bem pensativa do que estava próximo a vir, né? E eu me lembro que um dos médicos da nossa cidade foi o único médico que tinha nos orientado que eu poderia fazer uma cirurgia, né, para melhorar até na vida da Luna futuramente, que era cirurgia fetal. Em uma das consultas que eu fui, nas primeiras, que eu fui com o meu esposo, nós dois fizemos o pedido para o médico para que ele fizesse esse pedido para a gente correr atrás. Só que ele olhando as ultrassons que eu tinha feito, que era morfológica desde o princípio, né, com o diagnóstico da espinha bífida, né, da alteração que ela tinha na coluna, ele simplesmente tinha nos dito que não poderia fazer nada. Simples assim, falou que não tinha como fazer nada e que desse, né, procedência na gestação. E que ele iria estar ali, né, me acompanhando. E nisso foi duas, 1, 2, 3 meses, né, e se aproximando já do 7º mês, Deus abençoou que trocou o médico. E justo o médico que tinha nos orientado a fazer essa cirurgia fetal, ele foi
para onde eu estava sendo atendida, né? Quando ele me viu, ele falou: uai, mãe, por que você tá aqui? Eu falei: ah, porque o médico falou assim e assim para mim, que a gente poderia estar dando prosseguimento na gestação porque não poderia fazer nada. Na mesma hora, ele pegou a caneta e a receita e fez um pedido para mim de um especialista que eu, né, deveria ser acompanhada, porque era uma gravidez de alto risco, e assim ele fez. E eu peguei dali, eu saí dali e já com aquela receita e fui atrás. No mesmo dia que eu fui de manhã, no mesmo dia à tarde, a gente conseguiu uma consulta com um médico de alto risco na cidade próxima do nosso município. Então, ali eu fiquei pensativa, muito pensativa naquele dia, porque eu fiquei imaginando, nossa, ele fez a receita ali, né, o pedido para mim correr atrás, e eu fui. Então eu digo assim para vocês, que quem tem que correr atrás é o pai e a mãe, quando quer algo para o seu filho, adquirir para o seu filho que seja um bem para o seu filho. Mas também precisamos da outra parte, porque infelizmente o outro médico não fez o que ele fez, né? Porque a preocupação era minha e dele, mas ele não teve essa preocupação, que era só fazer um pedido e eu, né, correr atrás dele. E prosseguindo com esse pedido, no mesmo dia eu consegui marcar essa consulta, né? Um dia após eu fui para a cidade vizinha, que era maior, que tinha esse especialista. Quando chegou lá, ele falou para mim: mãe, eu não quero que você se preocupe, mas infelizmente nós não podemos mais fazer a sua cirurgia fetal. Até porque na cidade que era próxima aqui do nosso município, lá não fazia, então eu teria que sair para fora para mim poder fazer essa cirurgia fetal. E ele explicou assim para mim que ele iria estar me acompanhando, fazendo todo o acompanhamento até o nascimento da Luna, mas seria uma correria, seria uma corrida contra o tempo, porque eu já estava próxima, né, do parto da Luna, porque toda criança que nasce com mielomeningocele, o parto tem que ser interrompido, não chega até os 9 meses, porque a criança, ela tem um desenvolvimento, eu não sei explicar para vocês aqui o certo, assim, bem resumido, né? Mas a criança, ela tem que interromper a gestação, porque eles têm que estar ali acompanhado de um neurocirurgião, né? Com outros especialistas. E dali então eu fiz esse acompanhamento com o médico, e assim, era a cada 2 dias, 3 dias, e dentro de 20 dias, toda semana, eu tinha que fazer ultrassom morfológica, toda semana, exames, eu fazia exames também durante todo o dia, monitoramento da minha barriga toda, para ver como a Luna estava até a data do parto.
Só que nesse finalzinho eu passava muito mal, eu não conseguia ficar sentada. E me lembro como se fosse hoje, quando eu passava mal e chegava naquele hospital, eu não tinha aquele amparo que em outros hospitais hoje eu tenho. E eu não tinha. Eu me lembro como se fosse hoje, que uma médica plantonista perguntou para mim se eu estava preparada, porque eu ia ser uma mãe que ia ter uma criança deficiente e que a minha vida ia ser toda para ela, tipo, que a criança ia vegetar, que tudo que o meu bebê precisasse fazer, eu teria que estar ali. Mas ela falou de outra maneira para mim que me machucou muito, né? Então, eu já não tinha mais assim, quando eu sentia mal, eu não queria nem saber de ir no hospital. Eu queria ficar em casa porque as palavras machucavam mais que a dor que eu estava sentindo dentro de casa. E chegou assim, acho que na terceira semana, quando a gente estava indo já no médico, né, de alto risco da cidade próxima da minha, que eu cheguei lá, ele me pediu para que eu fizesse um ultrassom naquele dia e que ele iria ficar me aguardando para ele ver, né, a ultrassom. E assim foi feito. Depois eu fiz a ultrassom, minha última ultrassom, e o médico falou para mim, para minha mãe, para minha sogra e meu esposo várias coisas também, que para mim naquele momento foi muito desesperador para mim, que ele falou que a cabecinha do meu bebê estava bem grande, que meu bebê poderia não andar, que meu bebê não iria fazer cocô e nem xixi. Mas ele falou de uma maneira tranquila até comigo, mas só como eu vinha já, né, de um pré-natal bem exausto, eu fiquei bem estado de choque, chorei muito. E ele me perguntou também se o médico tinha uma data, né, próxima para marcar para fazer nossa cesariana, né, do parto, se tinha uma data próxima para o parto. E eu peguei e falei que não, né, que o médico não tinha me dito nada de data próxima para o parto e que ele iria me aguardar eu fazer essa ultrassom para mim ver, né, o que ele iria dizer. Então fizemos essa ultrassom, eu chorava muito, fiquei bem desesperada, minha mãe, todo mundo chorando. Aí a gente foi para a próxima consulta com o médico após o almoço. Chegando lá, ele, né, viu a última ultrassom e falou que iria interromper a gestação da Luna. E eu fiquei bem apreensiva, porque eu não sabia do que se tratava o certo, né? E ele falou para mim me encaminhar, né, que iria me encaminhar para Santa Casa. Isso foi numa segunda-feira. E assim foi feito. Eu fui internada naquele mesmo dia na Santa Casa, né? E para interromper a gestação da Luna, e fiquei aguardando, né? Que iria fazer
a cesariana dela na terça-feira, não foi feito e eu fiquei internada segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegou sexta-feira 13, o médico entrou e falou que eu seria a próxima a entrar na sala de cirurgia, né, para ser realizado o parto da Luna. E eu estava acompanhada da minha mãe, porque meu esposo tinha ido para casa, que ele já tinha ficado esses dias todo comigo e não tinha sido realizado.